Rapaziada, você viu o jogo domingo? A gente sonhava com Hexa, entramos em campo confiante e saímos abatido pela Noruega nas oitavas de final. No início do jogo, o Bruno Guimarães perdeu um pênalti, o Haaland fez 2 gols e o Neymar ainda fez no final, mas não adiantou muita coisa. Retrato é que essa é a pior Copa do Mundo do Brasil desde 1990. E fica aquele nó na garganta e aquela pergunta que não quer calar. Por que isso aconteceu? E nesse momento aparece um tanto de profeta do acontecido tentando justificar o porquê que o Hexa não veio. Nós criamos uma expectativa que não foi correspondida. E o resultado disso é a frustração. E a frustração não é um sinal de fraqueza. É parte da vida de qualquer pessoa que se importa com alguma coisa. Você fica frustrado quando espera algo de bom e isso não acontece. Times de futebol treinam anos para uma Copa do Mundo. Pessoas se preparam a vida inteira para um sonho e às vezes o resultado não vem. E o questionamento é isso: como nós vamos lidar com as frustrações? Como a Bíblia lida com as frustrações? Ou a vida do cristão é baseada apenas de conquistas? Na Bíblia, isso se repete várias vezes. Pessoas que passam por momentos de frustrações e são decepcionadas. E eu escolhi 3 histórias para nós podermos conversar nesse vídeo. E lá no final desse vídeo, tem uma história bíblica de um homem que prometeu que nunca iria falhar e falhou feio, na frente de todo mundo e no pior momento possível. E o jeito com que ele lidou com aquilo pode ser exatamente a resposta que você precisa ouvir hoje. E antes de chegar lá, nós vamos ver 2 histórias, porque cada uma resolve um tipo diferente de frustração. E é bem provável que uma delas seja exatamente o que você está sentindo agora. Porque muito antes de existir a Copa do Mundo, homens e mulheres da Bíblia também sonhavam, se prepararam, deram o seu melhor e viram tudo desmoronar. E a forma com que eles reagiram a isso nos ensina muito. E esse é aquele momento onde eu já peço o seu like. Peço também para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E também me diga aqui como está o seu sentimento com relação a tudo isso que a seleção brasileira viveu. Você acha que o Brasil poderia ter ido um pouco mais além daquilo que nós fomos? Qual é o seu sentimento? A primeira história que eu quero ver com você é a de José, que está lá no livro de Gênesis, que nos fala quando o sonho parece perdido. Ele tinha um sonho claro. Deus tinha mostrado que ele seria alguém importante, respeitado pela própria família. Só que no caminho, os próprios irmãos traem. Ele é vendido como escravo e é acusado injustamente e vai parar na prisão. Imagina isso. Você tem uma promessa, você tem um sonho, você tem uma expectativa e a vida te joga exatamente para o lado oposto. É como treinar 4 anos e cair logo nas oitavas na Copa do Mundo. Só que José não desiste de fazer o certo mesmo em meio à frustração. Ele continua trabalhando bem na casa de Potifar, continua íntegro na prisão, continua ajudando pessoas ao seu redor, mesmo sem saber quando ou se isso vai ter um final feliz. José só entende o propósito de tudo aquilo anos depois, quando se torna governador do Egito e salva a sua família da fome. Na hora da dor, ele não tinha essa visão, mas continuou firme mesmo sem entender. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos para não querer vingança de quem Deus nos chamou para ajudar. Assim como o Brasil terá uma nova chance em 2030, se Deus quiser, José também teve que esperar. E esperar direito, sem amargura, é uma das lições mais difíceis que José ensina pra gente. E a segunda história é ainda mais curiosa, porque fala não de uma derrota, fala quando a frustração vem depois de uma vitória. Em 1 Reis 19, o profeta Elias acabou de vencer os profetas de Baal, um feito gigantesco, uma vitória histórica. Só que logo depois ele recebe uma ameaça contra a sua vida e simplesmente desmorona. Foge para o deserto e chega a pedir o fim da sua vida. Isso me lembra muito uma sensação de expectativa alta e queda logo em seguida. A gente imaginava o Hexa, o favoritismo, ou pelo menos passar para a próxima fase com um time cheio de estrelas. E a queda veio dura, rápida e quase inesperada. E o que Deus faz com Elias? Ele não manda o profeta se recompor na marra. Ele manda um anjo alimentar Elias, deixa ele dormir e descansar. E só depois vem a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Uma pergunta para ele processar o que sentia, não ser cobrado. Aqui nós aprendemos com Elias que mesmo nos dias de vitória, nós não podemos baixar a guarda. Que quando estivermos cansados, pensando em desistir,
O caminho certo é descansar e nos preparar para novos desafios. A frustração quer nos levar a confiar nos nossos próprios sentimentos e não confiar em um Deus que nunca falhou, mesmo quando tudo parecia perdido. E em terceiro lugar, o tipo de frustração mais difícil de todas, quando parte da culpa é nossa. Pedro promete a Jesus que nunca iria negá-lo. Em poucas horas depois, nega 3 vezes por causa do medo. E quando ele percebe o que fez, ele chora amargamente. É como aquele pênalti que o jogador perde, sabe? Ou então aquele lance que ele sai cara a cara com o goleiro e bate pra fora. E não tem como ele colocar a culpa em outra pessoa. A frustração de fora dói, mas a frustração de dentro, do eu poderia ter feito diferente, ela dói muito mais. Mas interessante é o que acontece com Pedro, porque ele não é descartado. Depois da ressurreição, Jesus vai até ele, num momento simples, na beira do mar, e faz uma pergunta por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Uma pergunta para cada vez que Pedro negou. Mas o intuito de Jesus aqui não é acusar Pedro dos seus pecados. Não é lembrar Pedro de todas as vezes que ele negou e traiu Jesus. Não é uma cobrança, é uma restauração. Jesus perdoou Pedro, mas nada adiantaria se Pedro continuasse se culpando pelo resto da vida. Pedro precisou aceitar esse perdão e, mais do que isso, precisou se perdoar. Porque Pedro não ficou parado, remoendo o seu erro. Ele seguiu em frente e se tornou um dos maiores líderes da história da igreja, pregando com uma coragem que antes ele não tinha. E é isso que nós precisamos aprender. Se perdoar não é esquecer o erro, é parar de deixar que o erro defina o seu futuro. Ele precisou aceitar esse perdão e, mais do que isso, precisou se perdoar. Porque Pedro não ficou parado e remoendo o seu erro. Ele seguiu em frente e se tornou um dos maiores líderes da igreja, pregando com uma coragem que antes ele nem tinha. E é isso que nós precisamos aprender. Se perdoar não é esquecer o erro, é parar de deixar que o erro defina o seu futuro. Enquanto você não se perdoar, você ficará preso no lance que perdeu, na palavra que deveria ter dito, na decisão que poderia ter sido diferente. Mas quando você se perdoa, você libera espaço para ir atrás de novos objetivos. Você libera espaço para ir atrás de novos objetivos. Pedro só conseguiu seguir com seu propósito porque não deixou a negação virar uma prisão no resto da sua vida. E é assim com a gente também. Sem esse perdão próprio, a vida simplesmente não segue. Bom, então voltando para o nosso ponto de partida. O Brasil caiu. O sonho do Hexa foi para a próxima. E a frustração é real. Mas repare nas 3 lições que nós vimos hoje. Com José, nós aprendemos que a frustração pode ser apenas um capítulo e não o fim da nossa história. Com Elias, aprendemos que não podemos baixar a guarda mesmo depois de vitórias. Que cansaço pede descanso e não desistência. Com Pedro, aprendemos que até os nossos próprios erros podem virar um novo começo. Nenhuma dessas histórias despreza a dor momentânea, mas todas elas apontam para uma mesma verdade. E essa é a ideia mais importante desse vídeo. A frustração momentânea não define a sua vida como um todo. O Brasil perdeu um jogo, porém, não é o fim da história do futebol brasileiro. José passou anos na prisão, porém, esse não foi o fim da história dele. Elias teve um colapso depois da maior vitória da vida dele, porém, não foi o fim do seu chamado como profeta. Pedro negou o próprio Jesus por 3 vezes, mas esse não foi o fim da sua missão. Perceba o padrão em todas essas histórias. A frustração foi só um momento, foi só uma fase, apenas um capítulo. Nunca foi o livro inteiro. Com você é a mesma coisa. Aquele fracasso, aquela decepção, aquele erro que ainda dói, ele é real, ele machuca, mas ele não tem o poder de decidir quem você é e nem onde você pode chegar. Então, se você está frustrado hoje, seja pela situação do Brasil, seja por qualquer outra coisa na sua vida, a pergunta que fica é: você vai deixar um momento ruim definir a sua história inteira ou vai virar a página e seguir em frente? Bom, deixa aqui nos comentários qual é a história que você mais se identificou, José, Elias, Pedro, e também se você acha que esse vídeo vai abençoar a vida de alguma pessoa que está passando por esse momento de frustração, seja
por causa da seleção brasileira, ou seja por alguma coisa que aconteceu na vida. Vai ser um prazer receber vocês aqui nesse canal que tem tudo para crescer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.